Você está bem economicamente, mentalmente, está numa posição agradável, de honra, de sabedoria. De repente chega alguém e diz para você: olha, tem um decreto de morte. Você não fez nada para que isso acontecesse, para que esse decreto de morte parasse sobre a sua vida, mas você vai ter que morrer. E isso foi o que aconteceu com Daniel. Vem comigo ver essa história e ver como Deus livrou Daniel da morte. Olá, eu sou a Débora e bem-vinda a mais uma reflexão do Palavra de Vida. Nós vamos continuar estudando o livro de Daniel. No capítulo 1, nós vimos que Daniel foi fiel a Deus e Deus honrou a fidelidade de Daniel, dando a ele muita sabedoria. Era uma das pessoas mais sábias ali do reino da Babilônia e também deu o dom de visão, de ter visões, acontecimentos do futuro, né? E também um pouco de interpretação, que nós vamos ver durante os capítulos de Daniel. E o que acontece? No capítulo 2, o rei Nabucodonosor, que era aquele rei que era digamos, o imperador ali da Babilônia, teve um sonho durante a noite. E ele ficou muito perturbado com o que ele sonhou. Já pensou vocês terem um sonho, ver coisas assim fantásticas e não entenderem o que vocês sonharam e saberem que era algo meio que sobrenatural? Foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. E o que ele fez? Ele perdeu o sono por causa disso, ele ficou muito perturbado e mandou chamar feiticeiros, os caldeus, né, os sábios, mandou chamar videntes, mandou chamar um monte de gente e falou assim: olha, eu tive um sonho e eu quero que vocês me deem a interpretação, me digam qual foi o sonho, me dê a interpretação. Se vocês souberem qual foi o sonho que eu tive e a interpretação desse sonho, eu vou dar muitas riquezas, prestígio e poder para vocês. Mas, gente, era uma coisa impossível. Já pensou? Uma pessoa tem um sonho e aí, olha, você vai ter que me dizer o que foi que eu sonhei. Não existe isso. Era uma coisa, para um ser humano, era uma coisa impossível. E o rei Nabucodonosor percebeu que os magos, os encantadores e os feiticeiros queriam enrolar ele. E ele se irou de tal forma que fez um decreto mandando matar todo mundo, todos os sábios, todos os feiticeiros, todos os caldeus, o povo todinho. E aí o que aconteceu? Daniel era um desses sábios. Apesar de ele não ter sido chamado à presença do rei, ele estava ali, né, meio que na periferia ainda da corte, não foi chamado para isso. Mas o guarda veio e quis levar Daniel e seus amigos para matar todos, né? E o que Daniel fez nessa situação? Perguntou pro guarda lá, chefe, o que estava acontecendo, por que teve esse decreto, né, de morte sobre a vida deles. O guarda explicou que o rei sonhou e deu todos os detalhes, né? Então você imagina enfrentar uma situação dessa na sua vida. E aí nós vamos tirar lições preciosas como Daniel enfrentou essa situação. A primeira lição: Daniel não se desesperou. Muitas vezes, quando estamos numa situação assim, nós nos desesperamos, corremos atrás de alguém que possa salvar a gente e geralmente não vai ter um poder humano que possa salvar. Então Daniel, ele não se desesperou. O que Daniel fez, minha gente, que é o que todo mundo deve fazer? Pegou o seu joelho, dobrou e foi orar, pedir livramento de Deus, pedir a direção de Deus, pedir que Deus fizesse o sobrenatural dele, né? E mostrasse para ele o que foi que o rei sonhou e qual a interpretação. A segunda lição que nós podemos tirar dessa situação que Daniel enfrentou é que ele não foi autossuficiente. Ele tinha amigos de confiança, amigos que eram tementes a Deus, amigos que eram de oração, e o que Daniel fez? Chamou eles para estar orando, intercedendo por aquela situação. Então, quando você passar por um momento assim de extrema aflição, procure as pessoas que podem lhe ajudar através de oração, que podem lhe dar uma palavra de força, uma palavra de ânimo. Não seja autossuficiente. Vocês lembram que Daniel era fiel, extremamente fiel a Deus. Então o que aconteceu? Daniel orou, seus amigos oraram e Deus escutou a Daniel. Deus literalmente deu todo o sonho que o Nabucodonosor sonhou e ainda deu a interpretação daquele sonho. E o que Daniel fez? Diante daquele livramento, Daniel
bendisse ao Senhor, agradeceu a Deus, porque sabe que o livramento vem dele. Então, a primeira coisa que Daniel fez ali, quando Deus deu a resposta, deu honra a quem merecia honra, que era Deus. O que aconteceu? Daniel chegou até o rei Nabucodonosor, disse todo o sonho, interpretou o sonho para Nabucodonosor, e o que aconteceu? O nome de Deus foi glorificado através daquela situação, através da vida de Daniel. Muitas vezes Deus permite que situações adversas aconteçam conosco para que a gente se humilhe diante da presença dele, e aí vem um milagre, aquele milagre que ninguém poderia ter feito, e o nome de Deus é glorificado através da nossa vida. Através ali da vida do Daniel, o rei Nabucodonosor reconheceu que Deus era o único Deus, somente ele poderia fazer isso. Quinta lição que nós podemos tirar dessa situação: Deus, de novo, novamente, como sempre, ele tem essa característica, porque ele é fiel, honrou a fidelidade de Daniel. Por Daniel ter continuado fiel a ele, mesmo durante aquela circunstância. Porque quando estamos passando uma situação muito conflitante, uma situação muito penosa, a primeira coisa que nós queremos fazer é negar o nome de Deus, é amaldiçoar o nome de Deus, porque Deus não fez isso, não fez aquilo para mim. E Daniel não fez, não tomou essa atitude. Daniel procurou Deus, se submeteu a Deus, e Deus honrou novamente a fidelidade de Daniel. O que aconteceu? O rei Nabucodonosor, como tinha prometido, além de reconhecer que Deus era um Deus supremo, era o maior de todos os deuses, digamos assim, daquela época, né? Ele pegou, honrou a Daniel. O rei Nabucodonosor colocou ele em destaque, em honra, e Daniel ficou muito bem na fita ali, viu, no império. Ficou num lugar bem bacana, um lugar de honra. E sexto, que é o último e não menos importante, na hora ali da bonança, na hora da honra, Daniel não esqueceu seus amigos. Daniel fez o quê? Como Daniel foi colocado ali numa posição de destaque, Daniel chamou seus amigos, aqueles 3 amigos ali do capítulo 1, e abençoou a vida deles também. Daniel honrou a amizade e a fidelidade de seus amigos. Então, quando Deus te abençoar, quando você passar por uma situação que Deus te honrar e abençoar, não esqueça daquelas pessoas que estiveram com você durante aqueles momentos, porque são seus verdadeiros amigos. O que foi esse sonho que Nabucodonosor teve, que ele ficou tão perturbado a ponto de mandar matar todo mundo ali no reino? Simplesmente Deus, esse sonho veio da parte de Deus, e Deus deu um sonho para ele, que foi o seguinte: ele viu uma estátua. Essa estátua era muito grandiosa e ela tinha várias partes. Eu vou fazer uma leitura porque é muito comprido, né? Eu não consigo decorar cada parte do que é o que, né? Então fala assim, ó, que a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. E quando ele estava olhando, Nabucodonosor estava olhando aquela grande, terrível estátua, veio uma pedra, tinha um monte, uma pedra foi cortada por mãos não humanas, e essa pedra veio e derrubou toda aquela estátua, se desfazendo aquela estátua. E o que foi qual foi a interpretação, a revelação que Deus deu para Daniel? Que o Nabucodonosor estava vendo todos os reinos que viriam depois dele. Aquela cabeça de ouro era o próprio Império Babilônico. E Deus falava que não teria um império igual àquele, né? E aí vinham os outros reinos. E, gente, olha, eu vou botar aqui uma foto de um documentário que faz uma interpretação desses reinos que vieram pós a Babilônia. E nós estamos praticamente no começo do fim. Vou colocar aqui, né? Vou printar esse documentário que explica todos os reinos.
E o que eu fiquei mais impactada, chocada, é que o último, que seria os pés, né, daquela estátua, são os reinos, daqueles reinos antigos, né, de 1700, 1800, antes da República, em que o texto fala o seguinte, ó: quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, são reinos que vão se misturar mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Está falando do reino de Jesus, né? Da segunda volta de Jesus. Então, se a gente for parar para ver historicamente, aquela estátua só relata até ali os impérios, né? Os reis. Agora nós vemos no período da República, são poucas monarquias que existem, né, atualmente. Então, essa pedra que derrubou essa estátua é o reino de Deus que vai vir, vai derrubar todos esses reinos. Então, parou ali naqueles impérios antigos, né? Então, assim, o que eu entendo? Está às portas a volta de Jesus. Jesus está às portas, né? Então, eu aconselho que vocês assistam porque é muito interessante. Foi isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa palavra, que o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus ilumine vocês a cada dia, que dê força, perseverança, fidelidade para com Deus, porque o nosso Deus merece o nosso tudo, o nosso melhor. Deus merece a nossa fidelidade. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.